E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em João, capítulo 11. Evangelho do apóstolo João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava cercada de 15 estádios perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos ler juntos o versículo 33? Jesus, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Vamos ler juntos o 35? Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente,
para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que a Tua palavra não entre num coração vazio, Senhor, mas que possa entrar e frutificar num coração vivo, transformado em carne, que não é mais pedra, por força do Teu amor, Senhor, da Tua misericórdia. Nos dê, Senhor, a capacidade, a inteligência de compreender o que o Senhor deseja para as nossas vidas com a Tua palavra, e que possamos, de fato, viver uma nova vida, Senhor, instruídos por Ti, na presença do Seu Logos, Senhor, de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Pois é nele, somente pelo nome dele, que nos aproximamos e oramos a Ti. Amém. Meus irmãos, a ressurreição de Lázaro foi talvez um dos grandes, últimos milagres de Jesus antes do momento final do seu ministério na terra, pelo menos no momento final do seu ministério encarnado, né, em carne e osso ali, junto aos discípulos, antes de enfrentar a sua missão principal, o ápice de sua missão, que era a cruz e, obviamente, a ressurreição. Foi um milagre chocante, vamos dizer assim. Ao contrário da ressurreição da filha de Jairo, que ainda foi feito não com muitas pessoas observando, esse foi um milagre de caráter muito mais público, muito mais assustador. Um cadáver de 4 dias, cheirando mal, apodrecido, e Deus consegue transforma a carne, transforma o espírito, transforma a água em vinho, morte em vida, doença em saúde. Deus transforma a tudo e a todos e faz novas todas as coisas. E agora ele estava pronto para chegar na parte final do seu trabalho, ali encarnado junto aos discípulos, e enfrentar o cálice da ira de Deus em cima de si, sozinho. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Nosso Deus tem emoções. Ele não é uma força mística, uma força mágica. Ele sofre com a gente, Ele conhece a gente, Ele sabe o que deixa a gente feliz, Ele sabe o que deixa a gente triste. Ele se afeiçoa por uns, nem por todos. O caminho, a palavra, a oferta está aberta a todos. Mas nossos ouvidos são muito duros, nosso coração é de pedra. A graça do Espírito Santo consegue nos mover e nos aproximar dele. Mas Deus tem emoções. Jesus Cristo se emociona. Jesus Cristo sabe quais são as doenças que enfrentamos, sabe quais são os problemas de família que nós temos, as nossas brigas, nossos defeitos, obviamente, Ele sabe, e mesmo assim nos ama. E Jesus Cristo, no registro do apóstolo João, deixa muito claro, Ele amava aquelas pessoas, e ama por toda a eternidade, por óbvio, assim como ama a vida de cada um daqueles a quem o Pai lhe entregou, vocês sentados na igreja, nos bancos. O trigo da igreja de Deus, que será separado do joio na hora certa. Foram lá lembrar, Jesus, está enfermo aquele a quem amas. Jesus se preocupa com a nossa saúde, espiritual e física. Se preocupa com as nossas condições de vida. Ao receber notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Meus irmãos, às vezes em nossas vidas, tantas vezes a gente acha que não faz sentido o sofrimento que a gente está passando. Como se explica coisas horrorosas que vemos todos os dias?
na televisão, pessoalmente, ao nosso redor. A queda de pessoas que tanto fizeram, às vezes, na igreja de Deus, caindo em pecado, em desgraça. O sofrimento gratuito, a morte, a violência. Essas coisas abundam no mundo inteiro. Estão aí por todas as partes. Mas nós precisamos nos lembrar que Cristo fez uma promessa para nós, para nos acender a esperança. E precisamos entender que para tudo há um propósito, até mesmo para a morte. A morte não é agradável a nenhum de nós. A morte não faz parte da vida. Aqueles que estudam saúde, na enfermagem, na medicina, na psicologia, estudam como aceitar melhor a morte. E muitas vezes a gente repete a noção de que, olha, a morte faz parte da vida. Mas lá no fundo a gente sabe como a morte é odiosa. Ninguém gosta da morte. A morte nos separa de quem nós amamos. A morte encerra nosso trabalho aqui. Ela não é natural para a gente. Nós que somos cristãos, nascemos com a semente da eternidade dentro de nós. Nós queremos a vida eterna. Ninguém quer morrer. Ou quem quer morrer sofre por uma condição de saúde terrível, uma depressão terrível. Ou sofre um problema e entrou em desespero porque ali ele não conseguiu encontrar a Deus. Mas ninguém gosta, ninguém condiz com a morte. Nós nascemos para viver para sempre. Deus colocou em nosso coração a eternidade. Mas até a morte tem um significado na criação de Deus. Nada é ao acaso. Quem é cristão não tem por que acreditar em sorte ou azar. A gente acredita na providência de Deus. Deus é soberano. Deus sabe cada um dos cabelos que tem em nossa cabeça. E sabe o dia que cada um deles vai cair, ou no meu caso, ficar branco. Eles não estão caindo, mas estão ficando tudo branquinho. Deus sabe cada um de nossos dias. Quem que pode acrescentar um dia na sua vida? Ninguém. Ninguém. A gente corre, faz nossa obrigação, procura ter saúde, exercício, alimentação saudável, evita os excessos. Mas Deus sabe o sucesso de cada uma dessas nossas atitudes. E Deus tem nossos dias contados. E seremos responsabilizados por nossas atitudes também. Mas tudo tem um propósito, cada sofrimento e cada alegria também. Uma celebração, um aniversário, um momento de felicidade tem um propósito. E é para ser desfrutado na glória de Deus. Um casamento que é feito com Deus soberano, em bênçãos sobre aquele casal, é um momento de alegria, é um momento em que uma família se estabelece e que será um meio para que novos filhos da aliança possam vir ao mundo e serem salvos, alcançados pela palavra de Deus e habitar com a eternidade, na eternidade conosco no paraíso. É um momento de festa. Um velório, um momento de perda, é um momento de estar junto, pedindo a Deus consolo, conforto, mas sempre compreendendo. Existe um propósito para cada ato de Deus. Se nós pecamos, somos perdoados, tivemos o dom do arrependimento, somos de fato filhos de Deus e o perdão nos alcançou, há um propósito naquele aprendizado. Só o cuidado para não fazermos que nem a igreja em Corinto. Então vamos pecar para ser abençoados. Não, isso é tentar a Deus. Isso é o que Satanás queria que Cristo fizesse no deserto, e isso é errado, isso não condiz com a imagem de um filho de Deus. Mas existe um propósito. E naquele momento Jesus Cristo fala, essa enfermidade não é para a morte. Ninguém sabia ainda que Lázaro estava realmente prestes a morrer. Ele estava doente, muito doente. Mas os discípulos ali não sabiam que ele estava prestes a morrer. Não é para a morte, é para a glória de Deus. Cada sofrimento, cada momento de paz, cada momento de alegria nossa é e colabora para a glória de Deus de certa forma. Até mesmo a traição de Judas colaborou para a glória de Deus, o que não eximiu Judas de se enforcar e perecer ao inferno junto ao inimigo. Nossa vida ela pode ser uma grande peça de teatro cósmica, vamos dizer assim. Só que a encenação feita é real. E nós teremos a responsabilidade sobre o papel que nós cumprimos aqui, debaixo da providência de Deus. Que todos nós possamos exercer o papel de um discípulo de Deus.
Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. As pessoas que podiam ver isso, provavelmente pensavam o quê? Não, Lázaro não está tão ruim assim, né? Jesus Cristo sabe tudo. Ele sonda nossos corações, Ele sabe o nosso propósito, Ele sabe o que a gente quer, Ele sabe o que está acontecendo. Ele cura as pessoas. Se Ele está aqui se demorando, é porque está tranquilo. A gente pode ir com calma. Mas mesmo assim havia uma preocupação. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Em resumo, o que ele quis dizer com essa pequena metáfora? Vocês estão comigo. Ou vocês acreditam em mim e andam na luz, e eu sou a luz do mundo, ou não. Se estão comigo, porque estão com medo. Quantas vezes na Bíblia a gente escuta a palavra não temas, não tenhas medo, não temas. E Jesus Cristo falou isso com eles, de certa forma. Sim, eles estão querendo apedrejar, sim, eles estão querendo me matar, mas vocês estão andando ali, junto da luz de dia. Vocês não vão tropeçar, o caminho é firme. Se eu estou falando que é para ir, venham. Ele não prometeu que todos sairiam vivos. Ele não falou isso ali naquele momento. Pode ser que algum viesse a encontrar o seu fim. Claro que os discípulos duvidavam às vezes, ou ninguém aqui duvida às vezes das promessas de Deus, no momento da dor e da tristeza. Sim, somos tentados, sim, somos fracos, sim, nós duvidamos, mas a esperança nos move. E novamente nos achegamos a Deus, somos despertados pela providência, pela graça de Deus, pedimos perdão e nos aproximamos. E isso Jesus disse, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus já prometeu ali o que ele faria. Ele morreu. Os discípulos podem ter pensado: mas 2 dias a gente aqui esperando, Cristo já sabia, o Cristo já sabia da notícia, e agora ele vem falar: não, realmente ele morreu. Parecia um descaso, mas de repente Cristo acrescenta: por vossa causa, dos discípulos, me alegro de que lá não estivesse, porque isso, essa morte, esse terrível momento, teve um propósito. Qual foi o propósito? Que as pessoas testemunhassem a glória de Deus. Se alguém sofre uma doença, mantém a fé, se restabelece, graças a Deus, a glória de Deus, de uma forma muitas vezes até simples, muitas vezes pouco reconhecida, muitas vezes a gente nem agradece por uma graça recebida, mas a glória de Deus se mostrou ali. Desde a graça, da glória, do momento, da coisa mais singela, mais simples, até a ressurreição de um cadáver apodrecido há 4 dias. Para que possais crer. Os discípulos duvidavam e traíram Jesus depois. A gente sabe disso. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos então nós também para morrermos com ele. Aqui muita gente poderia ver um escárnio. Não, mas eu acho que aqui, quando a gente lê as Escrituras, Tomé estava sendo até corajoso. Não, vamos lá. Jesus Cristo falou: a gente vai andar na luz, vamos andar de dia. Vamos com ele, vamos lá e vamos morrer. Novamente, Jesus Cristo não prometeu que eles sairiam vivos daquele momento. E ali Tomé mostrou coragem. Vamos, e foram. Foram de fato com Jesus Cristo. Será que nós temos essa coragem de tantas vezes virarmos e falar: vamos lá, vamos em frente, vamos enfrentar o que tem que ser enfrentado com Cristo, vamos lá morrer com Ele, se for o caso? Não é bem esse o caso, mas é a metáfora que fala o quê? Vamos ter coragem de caminhar com Cristo. Se Cristo chamou vocês para uma missão, seja lá a missão qual for, em qual profissão for,
em qual situação de riqueza ou pobreza, com a família, com amigos, com desconhecidos, mas Ele chamou, vá com coragem, porque você está andando na luz do dia e não vai tropeçar. E se tropeçar, o braço de Jesus Cristo, o braço para as pessoas que ali olhavam a Jesus Cristo, chegando naquele momento, muito tarde, o cadáver posto, enterrado, né, na caverna, apodrecido, realmente eles poderiam estranhar e achar que Cristo não amava tanto assim a Lázaro. Às vezes, tantas vezes, na nossa vida, a gente sofre, passa por alguma coisa, e mesmo que a gente não verbalize, a gente pensa, será que Deus me ama tanto assim mesmo? Por que Deus me deixou sofrer assim? Por que Deus não escutou a minha oração? O que nós esquecemos tantas vezes também, é que Deus está na eternidade, e Ele vê o nosso passado, Ele sabe o nosso futuro. E Ele sabe como o mundo será consumado ao fim dos tempos e será recriado. Então, para tudo há um propósito. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela mostrou fé. Nunca ninguém tinha visto Jesus Cristo ressuscitar um cadáver após 4 dias. Já viram Ele ressuscitando uma menina jovem de 12 anos, que rapidamente Ele chegou ali no momento em que ela estava prestes a morrer, tinha acabado de morrer, e ali ela acordou, entre aspas. Foi ressuscitada. Mas 4 dias, apodrecido. E talvez aí entre uma percepção que a gente muitas vezes não tem. O espírito não é separado da carne e da matéria. Deus renova o espírito e renova a carne. Deus transforma a carne, a matéria e o espírito. E na hora certa Ele vai reconstruir e reformar a realidade toda. E esses dias de dor passarão. E novos dias virão. Mas ela tinha fé. E ela tinha certeza que, se ele estivesse lá, não teria morrido meu irmão. Ela não tinha certeza somente do poder de Cristo, mas tinha certeza do amor de Cristo por ela e pelo irmão dela. Nós temos essa certeza em nossos corações, meus irmãos. Essa é uma das marcas do selo do Espírito Santo, cravado em fogo no nosso coração, batizados em fogo pela crença em Deus, na promessa de Jesus Cristo, movidos pelo Espírito Santo. Você sabe, de fato, que Jesus Cristo ama você? Você sabe. Você crê. Você sabe que pode chegar para Ele e pedir perdão. E que Ele vai te amparar e vai te acolher. Não importa o que você fez. Todas as pessoas serão renovadas. Aqueles que crerem no Filho de Deus. E que Deus lhes entregar para que Jesus Cristo reine sobre eles. Mas acrescentou, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E ela respondeu, eu sei, replicou, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E ela deu um testemunho maravilhoso. E ela creu que Jesus Cristo traria Lázaro de volta no fim dos tempos. E essa era a mensagem pregada desde aquela época. As pessoas já sabiam que essa era a mensagem de Jesus Cristo, que tanta gente hoje ainda não aprendeu. Vamos ler em Oséias 13, 14. Oséias, capítulo 13, versículo 14. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos ler juntos? As pessoas já sabiam da vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Oséias 13, 14.
Vamos ler juntos, meus irmãos? Todos acharam? Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Isso já estava previsto. Alguém viria para derrotar a morte e o inferno. A morte ainda é aquele velho inimigo, que já está derrotado, mas ainda nos assola. E essa profecia é cumprida na primeira carta aos Coríntios, é lembrado o cumprimento dessa profecia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57. Lerei para os irmãos a confirmação dessa profecia e a lembrança dessa profecia confirmada. 1 Coríntios 15, 54 a 57. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós pecamos, nós morremos. Nosso corpo decai, nossa alma decai. Mas Cristo nos reergue, Cristo nos perdoa, Cristo nos reforma, e nasce um novo homem, e crê na salvação, e ali a perseverança dos justos estará na vida daquela pessoa justificada, não porque merecesse, eu não mereço a presença de Deus. Mas Cristo mereceu a presença do Pai dele em nossas vidas, pelo sacrifício dele na cruz. Romanos 6, versículos 8 a 10. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 6, versículos 8 a 10. Eu lerei o versículo 8, os irmãos leem o versículo 9 e eu leio o 10. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Meus irmãos, vivamos para Deus. Vivamos para Deus. A morte perdeu o domínio sobre nossos corpos, sobre nossas vidas. Claro, nesse corpo que temos hoje, nós vamos enfrentar, antes da vinda de Cristo, o aguilhão da morte. Mas esse aguilhão já não tem controle sobre nossas vidas. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa a sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela poderia talvez estar até um pouco decepcionada, mas ela se lançou ao pé dele. Ela sabia quem ele era. Deus encarnado, vivo, diante da face deles. Aquele que veria Cristo e que vê Cristo, vê o próprio Deus revelado. Todos os véus foram rasgados. Ali estava o Deus diante daquelas pessoas, e ali Ele está diante de nós em cada momento de nossas vidas, em cada palavra que nos dirigimos a Ele. E ela se lança aos pés dele. Ela poderia até talvez estar decepcionada, mas ela reconhecia quem Ele era. Meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Meus irmãos, aquelas pessoas tinham certeza que Jesus Cristo poderia ter curado Lázaro, mas ainda não tinham certeza que ele poderia ressuscitar um cadáver após 4 dias. E ali todos comovidos, todos chorando, tristes, com saudade,
A maioria de nós já perdeu uma pessoa muito querida, a gente sabe o que a gente sente depois. No momento, aquela tristeza terrível, um pedaço da gente se vai. E depois o tempo vai passando, mas a saudade fica. Aquela pessoa que se foi, um pai, uma mãe, uma avó, um amigo, um filho, em alguns casos, ela deixa algo faltando em nós, uma despedida. A gente sabe que tudo será restaurado à plenitude no momento certo. E que essas saudades que nós temos serão preenchidas. E Jesus Cristo, obviamente, ordena toda essa situação no universo inteiro. Mas Ele sente o que a gente sente. Ele sabe que aquelas pessoas jamais estarão mortas, definitivamente. Mas Ele sabe o sofrimento que a gente sente. E sentiu muito mais do que o nosso sofrimento na cruz. Ele se comoveu. Jesus Cristo se comove com nossa dor. Deus, nosso Pai, não é um Deus distante, um Deus da filosofia, das ideias. Ele é um Deus que está do nosso lado, quando a gente está pecando e quando nós estamos fazendo algo em obediência à sua lei. Ele é um Deus que sabe o que a gente está sentindo, quando caímos em desespero e quando nos alegramos. Ele é um Deus que ia em casamentos, mas ia em funerais, que se alegrava com os que se alegram, que choravam com os que choram. Onde os sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. É um dos versículos talvez mais simples, mais breves, mas ao mesmo tempo mais escandalosos e fantásticos para todas as fés de todo mundo, de toda a história. O próprio Deus encarnado, todo-poderoso, encarnado numa situação humilhante, em carne e osso, pois quem não crê na vinda dele em carne e osso, não crê na verdade, e não é salvo por Deus, e isso está posto de uma forma muito clara na Bíblia. Ele veio em carne e osso habitar conosco. Esse Deus, que podia ressuscitar um morto, chorou. Ele sabia que aquele morto não estava morto de verdade. Todos nós não morreremos de verdade. Nós ressuscitaremos em glória. Mas Ele sabe o sofrimento, a saudade, a dor que nós sentimos. E Ele chorou. Jesus chora. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia Ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Sempre tem essas pessoas também. Sempre tem essas pessoas que às vezes veem uma manifestação de fé, de alegria ou de tristeza, mas com fé, e menosprezam, ridicularizam e escarnecem da fé alheia. Como o Salmo 1 nos lembra muito bem: não sentei na roda dos escarnecedores. Dessas pessoas, Deus cuida no devido tempo, com a salvação ou com a perdição. Mas os escarnecedores, não é o caso da gente se sentar na roda junto com eles. Mas daqueles que veem ali a fé e se comovem, e ali, mesmo numa tragédia, numa situação de perda, em que Jesus Cristo aparentemente atrasou, até ali eles veem a graça de Deus. Não, mas você é o Deus Todo-Poderoso, você poderia, se estivesse aqui, ressuscitá-lo. E você o ama, olha, você chora por ele. As pessoas não estavam ali querendo julgar aquela situação, mas se comovendo. Até ele, o Filho do Deus Pai, o Messias, o Cristo, ele está chorando pelo amigo dele. E tantas vezes a gente é incapaz de chorar pela dor de nosso irmão. Se o próprio Deus chora pela nossa dor. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Romanos 5, versículo 14. Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, que era Cristo. E Cristo é aquele que venceu. Em Ezequiel 18, 32. Ezequiel 18, 32. Vamos ler juntos? Ezequiel 18, 32, meus irmãos. Abram suas Bíblias. Ezequiel
18, 32. Leiamos. Porque não tenho, esperar os irmãos chegarem, Ezequiel 18, 32. Vamos ler. Porque tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus não gosta da morte de ninguém. Não está no plano de Deus que nós passemos sob o jugo da morte pela eternidade. Pelo contrário, a gente vai se livrar dela na hora certa. Mas até para a morte há um propósito. Muitas pessoas querem colocar, já que Deus é soberano, a culpa do mal e do sofrimento em Deus. Errado. Nós temos a responsabilidade sobre o sofrimento que nós colhemos aqui nesse mundo também. E o mundo, aqui jaz o maligno, aqui há o pecado, aqui há o erro. Mas até o nosso próprio erro, Deus sabe usar para os seus propósitos. Ele é o Senhor soberano de todos os destinos, de toda a providência de todos nós. Deus não quer a morte de ninguém, mas Ele quer sim a conversão e a nova vida. E tudo o que acontece, mesmo aquilo que nos parece mais caótico, mais desesperador, tem um propósito firme. E essa é a nossa esperança. E se a gente não tem essa esperança, estamos mortos. Já, nesse momento. Lucas, capítulo 1, 78 a 79. O cântico de Zacarias. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Graças à misericórdia de Deus. Ali, a missão de Jesus Cristo já estava posta. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Meus irmãos, é claro, quem somos nós para acharmos que compreendemos a mente de Deus, mas Deus tinha emoções. Imagina Jesus Cristo, e tem emoções por toda a eternidade, chegando e vendo ali o túmulo com a pedra na frente. Ele sabia o que ele enfrentaria. Naquele momento em que, diante de todo mundo, ele pede para remover aquela pedra e ressuscita alguém morto ali dentro, e ele sabe o que ia acontecer depois daquele momento, como deve ter sido duro. Ele sabia que naquele momento muita gente ia acreditar, muita gente ia se converter. Mas ele sabia que naquele momento a sentença de morte dele seria dada. E ali a roda ia girar. E ali ele ia pagar. Ia ser perfurado, ia ser açoitado, ia ser humilhado, cuspido, ia sangrar, ia ser pendurado e ia morrer. Terrivelmente, numa morte muito sofrida. A ponto de chorar, pedir a Deus para que se afastasse aquele cálice da fúria divina dele, mas que acima de tudo se cumprisse a vontade do Pai. Nós nunca vamos provar a fúria de Deus, meus irmãos, nunca. Graças a Deus, graças ao sacrifício de Cristo. Mas Ele provou em nosso nome, por nós, e para a glória, acima de tudo, do Pai. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Meus irmãos, para Deus nada é impossível. Se Deus transforma a água, muda a estrutura atômica da água para virar vinho. Deus renova as células do corpo dos seres humanos. Deus renova tudo. Deus refaz o mundo inteiro. Ele é Deus. Ele não é homem, igual qualquer um de nós, que mente, que falha, que é limitado. Ele é Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. O Pai já o ouviu. Ali o milagre já está feito. E Ele está anunciando o milagre para os outros. Deus não cura, não traz um milagre ou uma bênção em nossas vidas, que seja, a esmo. Não, Ele traz com um propósito. Ele traz para que nós demos
que nós possamos dar testemunho daquilo que recebemos da mão de Deus. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Meus irmãos, imagine o rosto daquelas pessoas. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Ali estava o propósito. Muitos foram salvos, salvos do inferno, salvos de uma vida de dor, miséria por toda a eternidade. Ali, Deus utilizou o milagre para resgatar muitas vidas. Era perto de Jerusalém. Muitos fariseus talvez tivessem vindo ali ver o que estava acontecendo. Muitos amigos da família vieram de Jerusalém. Devia ter bastante gente ali perto. Acompanharam Marta e Maria nesse momento até o túmulo. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Meus irmãos, na hora certa, Jesus Cristo vem. Jesus Cristo vem, nos resgata, nos fortalece, nos salva e nos perdoa. Romanos 8, versículos 37 a 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte não separou Lázaro do amor de Jesus Cristo. E nem a morte, a doença, o sofrimento, e nem mesmo o pecado vai separar vocês da morte de Jesus. Meus irmãos, vocês erraram, peçam perdão. Jesus vai trazê-los. Jesus não vai ter o amor dele separado de vocês. Se vocês confiam e se arrependem, vocês serão resgatados a qualquer momento, com sinceridade de coração, porque nada vai separar um filho de Deus do amor dele. Essa é a perseverança dos santos, que permeia toda a obra de Deus, dada pela providência, totalmente gratuita dada por Deus, que nos justifica, nos prepara e nos chama à santificação. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Que vocês, meus irmãos, possam ser aroma de vida. Aroma que vai cheirar bem ao Senhor, ter o aroma da vida por toda a eternidade. O vencedor não vai conhecer a segunda morte. Talvez todos nós conheçamos a primeira morte em breve, a qualquer momento, e isso é duro de ser falado, é duro de ser ouvido, mas eu posso partir a qualquer momento, assim como qualquer um de nós. Não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ser doloroso, mas nós não vamos conhecer o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Há um propósito, ele está além da história. Deus sabe por que chamou você. Deus sabe por que você está aqui nessa igreja, porque você está na família de Cristo, porque você é um dos irmãos e irmãs mais novas de Cristo, adotado na família dele. E Deus chamou vocês por uma vocação. Sejam corajosos e atendam ao chamado por meio do Evangelho para a vida, o Evangelho que a gente lê, que ainda temos a oportunidade de ler, graças a Deus. Meus irmãos, não temam, a morte já está vencida. Na hora certa, a gente verá a glória. Veremos Deus face a face. Como vai ser bom ver Deus frente a frente, Cristo Jesus junto conosco, e todos aqueles
todos os nossos irmãos de todas as eras, de todo o universo. Que esse dia chegará e que nós possamos nos alegrar com a lembrança desse dia. Lembrar sempre das alegrias que nos são prometidas lá no céu. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ler a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que afaste de nós a morte do Espírito, que nos retenha, Senhor, próximo à Tua lei, à Tua palavra, em adoração, em espírito de amor. Nos capacite para dar o testemunho de Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Conduza-nos, Senhor, pelo caminho de nossa vida. Que possamos ter fé, Senhor, para saber que cada momento de alegria ou tristeza que passamos, que atravessamos, tem um propósito, Senhor. Tem uma razão de ser. Que o Senhor faz tudo com sua divina inteligência, com amor, com misericórdia, e que o Senhor, mesmo no momento mais tenebroso de nossas vidas, não vai nos desamparar, Senhor. Ajuda-nos a orar, ajuda-nos a conversar contigo, Senhor, a ter intimidade espiritual contigo em cada dia de nossas vidas e a crescer firme, Senhor, na Tua fé, firme, Senhor, naquele que nos traz a vida eterna e de quem brota água que não tem fim, água viva, Senhor, em nossas vidas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém.